Isso, já estamos gravando. Hoje a gente vai começar a falar sobre a fisiologia cardiovascular. É um assunto que eu gosto muito e é um assunto que eu acho, sob o ponto de vista da anatomia do sistema e da fisiologia em si, eu acho fácil. A questão é que o sistema cardiovascular tem muita patologia, né? Tem muitas variáveis que influenciam o sistema cardiovascular, haja vista que nós temos vasos percorrendo todo o nosso organismo, né? E é o sistema aí que conduz substâncias para todo o nosso corpo. Então, é um sistema bastante importante, mas que, sob o ponto de vista anatômico, é um sistema simples, não vejo muita dificuldade no entendimento do conteúdo. O sistema cardiovascular, a tela está aparecendo para vocês pequena? Deixa eu ver aqui se eu consigo ampliar. Aparece pequeno ou aparece grande a tela? Normal, mas tá um tamanho bom aqui. Tá, né? Deixa eu ver se eu consigo ampliar. A primeira coisa que a gente deve levar em consideração ao falar do sistema cardiovascular é quem compõe o sistema cardiovascular e como ele é formado, né? Como ele é formado e como ele funciona. Então, vocês poderiam me dizer quem faz parte do sistema cardiovascular? Alguém? Paula? Coração, veias, artérias, capilares, seria isso? Coração, vasos, né, que inclui veias, artérias, capilares. Mais alguém? Mais algum órgão faz parte do sistema cardiovascular? Mais algum elemento? Pulmão? Pulmão, não. Não? Não. Mais alguém? Coração, vasos. Nada mais compõe o sistema cardiovascular? Os músculos? Artérias. As artérias fazem parte dos vasos. Os vasos sanguíneos. Está faltando um elemento muito importante que compõe o sistema cardiovascular. Quem passa pelos vasos? O sangue. Pronto! O sistema cardiovascular, pessoal, é composto por coração, vasos e sangue, né? Sem o sangue, esse sistema não funcionaria. O papel do coração não é bombear o sangue através dos vasos, então eu preciso do sangue, né? O pulmão não faz parte porque o pulmão entraria no sistema cardiorrespiratório. Então, sistema cardiovascular, coração, vasos e sangue, né? Se eu tenho falta de sangue, eu tenho um não funcionamento do sistema cardiovascular. Por exemplo, num choque hemorrágico, um choque hipovolêmico, né? Você não tem sangue, ou a perda grande de sangue compromete o funcionamento de todo o sistema, porque o coração vai bombear quem, né? Se não houver o sangue. Então, o sistema cardiovascular é composto por coração, por vasos e pelo sangue. Qual o papel do coração? Podem falar. Bombear o sangue pelo corpo. Bombear sangue pelo corpo. Essa é a pergunta mais clássica, né? E assim, a resposta também mais comum. Porém, pessoal, não basta o coração bombear o sangue.
ele tem que bombear uma quantidade de sangue adequada às necessidades metabólicas em função do tempo, o que nós chamamos de débito cardíaco. Então, vou pedir para vocês pegarem aí, quem tiver, uma caneta e uma folha de anotação para a gente anotar algumas coisas. Pronto? Calma aí, professor. Beleza. Pronto. Vamos lá. A pergunta que eu fiz é qual o papel do coração? E a resposta foi bombear o sangue. Porém, não basta bombear somente o sangue, né? Eu tenho que ter quantidade de sangue adequada sendo bombeada em função do tempo. Normalmente, esse tempo a gente marca em minutos. Quanto de sangue o meu coração bombeia por minuto, né? Quanto de sangue nós temos no corpo? Vocês sabem dizer? Alguém? Podem chutar. Acho que em média 5 litros, né? Depende do homem. Isso, cerca de 5 litros. É variável em função do sexo. Homem tem um pouco mais de sangue do que mulher, isso mesmo tendo o mesmo peso. Por exemplo, um homem de 70 quilos, ele tem cerca de 5 litros de sangue, uma mulher de 70 quilos tem cerca de 4,5, 4,7. Então, nós temos cerca de 5 litros de sangue. Durante 1 minuto, praticamente 5 litros de sangue passam pelo meu coração, né? Todo o sangue tem que percorrer o sistema cardiovascular. Claro que ao coração, ao ejetar o sangue, o fluxo sanguíneo vai para diferentes regiões, parte vai para o cérebro, parte vai para os membros superiores, inferiores, para os órgãos, mas no final de 1 minuto, cerca de 5 litros de sangue passam pelo meu coração. Essa quantidade de sangue que é bombeada pelo coração, nós chamamos de débito cardíaco. E o débito cardíaco, ele depende da frequência cardíaca, quantas vezes o meu coração bate durante o tempo, bate em 1 minuto, e o volume sistólico. O que é o volume sistólico? É quando o meu coração se contrai, ele ejeta uma fração de sangue, uma quantidade X de sangue. Essa quantidade X é o que nós chamamos de volume sistólico, porque a contração do coração é chamado de sístole, né? Nós temos a sístole dos átrios e a sístole dos ventrículos. Mas quando o coração se contrai como um todo, nós chamamos de sístole. E quando ele se contrai, o sangue que está localizado dentro das cavidades cardíacas são ejetadas, seja dos átrios para os ventrículos ou dos ventrículos para os pulmões e região e todo o sistema. Então, qual a função do coração? Gerar débito cardíaco anterógrado adequado às demandas metabólicas. Anotem isso aí. Qual a função do coração? Gerar débito cardíaco anterógrado porque ele segue um sentido. Gerar débito cardíaco anterógrado adequado às demandas metabólicas. Para isso, o coração tem que estar saudável, obviamente, os vasos têm que ter boa complacência, permitir esse fluxo sanguíneo, e
a quantidade de sangue bombeada pelo coração vai depender de diferentes fatores. Um fator importante é a atividade física ou o repouso. Eu, em repouso, eu bombeio uma quantidade X de sangue, mas se eu for fazer uma atividade física, eu vou ter uma demanda energética maior, que vai solicitar do meu coração um maior débito cardíaco. Aí o indivíduo que bombeia menos quantidade de sangue, esse indivíduo ele pode ter uma insuficiência cardíaca. O coração dele não está gerando débito cardíaco adequado. Existe uma quantidade mínima necessária para a sobrevivência do indivíduo e das células, né? Quando se tem um débito cardíaco muito baixo, isso não é compatível com as necessidades metabólicas. Então, a função do coração é gerar débito cardíaco anterógrado adequado às demandas metabólicas. E existe uma fórmula para o débito cardíaco. Gostaria que vocês anotassem que é DC é igual a FC vezes VS. DC é igual a FC vezes VS. Débito cardíaco é igual a frequência cardíaca vezes o volume sistólico, né? Então, quais os fatores influenciam no débito cardíaco? A frequência cardíaca, se eu tomo um susto, o meu débito cardíaco vai aumentar, né? Se eu faço uma atividade física, o meu débito cardíaco vai aumentar porque a frequência cardíaca está aumentando. O volume sistólico é a quantidade de sangue ejetada a cada batimento. Ele sofre menos variações, mas ele também pode se alterar. Eu tenho mais coisas para explicar a respeito disso, mas eu vou dar sequência, lá na frente eu retorno ao débito cardíaco. Pois bem, qual a função dos vasos sanguíneos? Os vasos sanguíneos têm a função, pessoal, de servir como via para que o sangue possa fluir ao redor de todo o nosso organismo, né, servindo de via de condução aí para o transporte de substâncias, né? No nosso sangue nós temos as células sanguíneas, divididas em glóbulos brancos, glóbulos vermelhos. Nós temos o plasma sanguíneo, que é basicamente a água na qual estão diluídas as células. E nós temos vários outros elementos, como sais minerais, né, que são lá os íons, o sódio, o potássio, o cálcio. Nós temos proteínas, nós temos glicose, nós temos bicarbonato, nós temos ácidos, nós temos várias substâncias diluídas no sangue. E graças aos vasos, essas substâncias podem percorrer por todo o nosso organismo. Então, os vasos, eles servem como uma via de condução do sangue. Mas eles não são elementos inertes, né, que apenas para conduzir. Eles têm papel importante, porque os vasos, eles têm capacidade de se dilatarem, de se contraírem, e também as células, né, dos tecidos que compõem os vasos sanguíneos têm a capacidade de produzir e liberar substâncias. Uma substância produzida, por exemplo, pelas células epiteliais dos vasos sanguíneos é chamada de óxido nítrico. É um gás produzido pelo próprio vaso. Esse gás tem uma importante ação vasodilatadora. Ou seja, as células que compõem os vasos também têm a capacidade de produzir elementos que são aí distribuídos, alguns, na corrente sanguínea, né? Então, os vasos não são apenas uma via de condução. E o sangue? O papel do sangue são inúmeros, né? Compõem lá, fazem parte da regulação da nossa temperatura, tem a capacidade de transportar elementos essenciais para a vida da célula, o nosso sistema imune, né, depende do sangue, a nossa oxigenação tecidual depende do sangue. Então, o sangue aí tem várias funções bastante importantes.
Então, esses são os elementos que compõem o sistema cardiovascular: coração, vasos e sangue. Tudo bem? Fácil, né? Nesta aula, pessoal, eu vou abordar a célula muscular, os tipos de células musculares, falar especificamente da célula muscular estriada cardíaca, da célula muscular lisa, porque ela que compõe os nossos vasos sanguíneos, falar do controle neural cardíaco e vascular, ou seja, como o sistema nervoso controla o nosso coração e os nossos vasos, falar do sistema circulatório como um todo, sistema de condução, ciclo cardíaco e dos eventos mecânicos. É uma aula bastante extensa, né, que a gente deve demorar aí umas 3 aulas, uns 3 encontros para abordar todo este conteúdo. A célula muscular. As células musculares, ou miócitos, mio significa músculo, cito, células. São fibras longas caracterizadas pela propriedade de contração e distensão. Esta propriedade determina a movimentação dos membros, no caso da musculatura esquelética, e também das vísceras, no caso da movimentação, né, do meu coração, da contração do músculo cardíaco. Essas fibras têm aproximadamente 8 a 10 micrômetros, ou seja, ela é microscópica, né? Isso de diâmetro, mas algumas fibras musculares, algumas células musculares podem chegar até 30 centímetros de comprimento. No coração isso não se aplica, esse comprimento dessas células apenas para musculatura estriada esquelética. Aqui mostrando um corte transversal de uma estrutura muscular, né, mostrando várias células musculares. Cada um cortezinho desse aqui é uma célula muscular. Isso, uma fotomicrografia real, mostrando, né, como é mesmo a estrutura histológica dessa célula. Nós temos 3 tipos de células musculares: a célula muscular estriada cardíaca, a célula muscular estriada esquelética. Esse termo estriada se dá porque ela tem estrias mesmo. Ao microscópio, quando se coloca esse tecido no microscópio, a gente vê estrias, né? Essas linhas mais escuras que a gente observa aqui na célula. Por isso ela é chamada de estriada. Aí a gente tem a estriada esquelética, presente nos músculos esqueléticos que estão aderidos ao nosso esqueleto, e a célula muscular estriada cardíaca, presente apenas no coração, e a célula muscular lisa, ou não estriada. Essas células, embora todas sejam tecido musculares, elas possuem características diferentes, né? A célula estriada esquelética é uma célula muscular alongada e multinucleada, possui vários núcleos, controlada pelo sistema nervoso somático, através do eferente motor. É encontrado na maioria dos músculos corporais, como bíceps, tríceps, quadríceps, e caracterizada por uma contração rápida e voluntária, ou seja, a sua contração depende do nosso desejo, da nossa vontade para que ocorra. Já a célula estriada cardíaca é uma célula muscular ramificada e mono ou binucleada, ou seja, tem apenas 1 ou 2 núcleos, né? Enquanto a estriada esquelética é multinucleada, possui vários núcleos. Essa célula muscular cardíaca ela é controlada pelo sistema nervoso visceral, pelo eferente autonômico. É também chamado de miocárdio, mio, músculo, cardio, coração, músculo cardíaco, e constitui a parede do coração, caracterizada por contração vigorosa, rítmica e involuntária. Então, uma característica importante desse tipo de célula muscular é que a contração é rítmica. Ela tem aquele ritmo de contração que permanece desde lá da vida intrauterina, né? Uma vez que o coração começa a bater, ele não para mais, né? E é involuntário, ou seja, independe da nossa vontade, né? Não depende do nosso desejo a sua contração.
E a célula muscular lisa, ela é não estriada, ela não possui estrias, é uma célula mononucleada, possui apenas um núcleo, e fusiforme. Fusiforme que ela é mais achatada e mais longa. É controlada pelo sistema nervoso visceral, o eferente autonômico, encontrado na parede dos vasos sanguíneos, mas também em outras regiões, como na bexiga, no útero, no trato gastrointestinal. É caracterizada por contração lenta, bem lenta e involuntária. Então, chama atenção para dois fatores aqui, ó. O eferente autonômico, ele controla tanto os nossos vasos sanguíneos quanto o nosso coração. E isso é muito importante, pessoal, que a gente vai perceber que algumas doenças, né, crônico-degenerativas que envolvem o sistema cardiovascular têm implicações importantes do sistema nervoso autônomo, através do eferente autonômico aqui. Tudo bem? Vamos falar, então, especificamente da célula muscular estriada cardíaca. Ela é composta por fibras ramificadas, monobinucleadas. Se a gente olhar, ó, isso aqui é uma célula, isso aqui é outra célula, isso aqui já é outra célula e isso aqui é outra célula. Observem que de uma célula eu tenho continuidade para outra célula, que se continua para outra célula, e assim dando sequência. Ou seja, como se uma célula fosse conectado diretamente com a outra célula, né? Isso dá uma propriedade ao tecido cardíaco que faz com que ele trabalhasse como se fosse uma única célula. E tem um nome que a gente chama isso, chamado de sincício. Sincício é uma definição para tecido único, como se fosse uma única estrutura. Qual a importância disso? Quando o coração precisa se contrair para ejetar o sangue, as células não podem se contrair cada uma ao seu tempo, não. Para eu ter efetividade de contração, quando uma célula se contrai, a outra, né, ao seu lado, imediatamente precisa se contrair. Para que eu tenha efetividade da contração, o tecido se contraia como um todo. Pessoal, não fica no controle da apresentação, não. O tecido se contraia como um todo e eu consiga ejetar o sangue presente dentro das câmaras cardíacas. Então, essa característica das fibras serem ramificadas, isso é importante para o coração, faz com que ele trabalhe como um sincício, que é um tecido, como se fosse um tecido único. Não sei se vocês se recordam lá dos conteúdos anteriores, que a gente falou de sinapse química e sinapse elétrica. Na sinapse química, ocorre o potencial de ação em um neurônio, esse neurônio libera um neurotransmissor que vai se ligar a outra célula para que a outra célula possa deflagrar o seu potencial de ação, né? Para que a outra célula tenha também um potencial de ação. No coração, isso não ocorre. Quando uma célula despolariza, né, que ela tem um potencial de ação, a outra célula do seu lado também despolariza, porque elas estão conectadas umas às outras, né? Graças a uma estrutura que nós chamamos de gap junctions. É um termo em inglês que significa junções comunicantes, né? Como se fossem portões. Então, quando uma célula despolariza do coração, a outra célula do seu lado despolariza imediatamente. Isso faz com que todas elas se contraiam praticamente ao mesmo tempo, dando efetividade à contração do músculo como um todo e tendo maior efetividade na ejeção do sangue, né? A contração desse tecido, ela é vigorosa, né? Ela é bastante forte. Bastante forte por quê? Porque eu preciso ejetar o sangue para toda a rede de vasos que eu tenho. E acredite, pessoal, se fosse possível retirar todos os vasos sanguíneos do nosso corpo, acredite que seria possível percorrer 2 vezes a extensão da Terra, dar 2 voltas à Terra, ao longo da Terra, né? Nós temos cerca de 96 mil quilômetros de vasos sanguíneos.
né? Isso se a gente fosse conectar um na frente do outro. Então, uma rede imensa de vasos. E quem impulsiona o sangue por essa rede imensa é o coração, através da sua força de contração, né? Essa contração é rítmica, ela precisa ser rítmica. Um coração que não tenha ritmicidade, ele não consegue gerar um débito cardíaco adequado. Durante uma parada cardiorrespiratória, na qual o indivíduo tem que fazer uso de um desfibrilador, o coração não parou de contrair, não. Só que ele está num ritmo que não é compatível com geração de débito cardíaco adequado. Às vezes, a frequência cardíaca é tão alta que o coração não consegue se encher de sangue adequadamente para que consiga bombear esse sangue, né? Então, eu preciso do ritmo para dar tempo adequado do enchimento e esvaziamento das câmaras cardíacas. E, claro, a contração é involuntária, né? Nós não conseguimos controlar, baseado no meu desejo, na minha vontade, a contração do meu coração. A frequência de contração, principalmente, né? Isso é involuntário. E esse tecido é controlado pelo sistema nervoso visceral, diferentemente da musculatura esquelética, que é controlado pelo sistema nervoso somático. Apenas recordando, pessoal, vocês se lembram, né, da organização geral do sistema nervoso, fizeram aí os exercícios, e nós temos uma divisão funcional. A divisão funcional, ela se divide lá em somático, né, que faz o controle consciente do organismo para gerar ações motoras voluntárias, que controla aqui a minha musculatura esquelética. E o sistema nervoso visceral, que faz o controle inconsciente do organismo para regular o meio interno e garantir a homeostase. Na divisão visceral, nós temos o aferente e o eferente autonômico, dividido em simpático e parasimpático. O simpático e o parasimpático, especialmente para o sistema cardiovascular, ele tem papel importantíssimo, seja nas funções fisiológicas de funcionamento normal, seja também em condições patológicas. Ele está envolvido em diferentes situações patológicas do sistema cardiovascular. Como vocês se lembram, o simpático é o sistema de luta e fuga, né? E o parasimpático está mais ativo no repouso. Eles controlam basicamente todo as nossas vísceras, o funcionamento de todas as nossas vísceras. Eu já mostrei essa imagem para vocês, mas só para evidenciar aqui como o sistema cardiovascular ele está totalmente controlado pelo sistema nervoso autônomo. Olha aqui o coração, né? Eu também coloquei os pulmões, mas aqui nós temos os vasos sanguíneos, ó. Eles são inervados. Aqui nós temos a cadeia de nervos do sistema nervoso simpático que inervam os meus vasos sanguíneos e inervam o meu coração. E o meu coração também está aqui, ó, inervado pelo nervo vago, né? E aqui também nós temos os vasos sanguíneos. Quer dizer, o parasimpático, nós não observamos aqui os vasos sanguíneos conectados a eles. Nós observamos mais o simpático conectado aos vasos sanguíneos. Tudo bem? Alguma pergunta, pessoal? Não. Beleza. Esse aqui é meu coração, pessoal, com uma ilustração mostrando a distribuição dos nervos no meu coração. Lembra que a gente falou de sinapse? As sinapses ocorrem entre um neurônio e o outro neurônio, mas ela ocorre entre neurônios e o órgão. Então, eu tenho aqui, ó,
nervos conectados diretamente à célula muscular. Então, lá na célula muscular, eu tenho receptores para noradrenalina. Eu tenho receptores para acetilcolina. Imagine que a gente fez um experimento. Nós retiramos o órgão de um animal. Pegamos um sapo ou um ratinho de laboratório e colocamos ele num recipiente, fora do corpo do animal. E a gente vai lá, coloca uma gota de adrenalina, pinga uma gotinha de adrenalina nesse órgão. Vocês acham que o órgão vai responder àquela adrenalina? Sim. Não? Luísa, o que você acha? Eu acho que sim. Vai sim. Por que que vai, pessoal? Porque a adrenalina ela tem receptores específicos para ela presente na célula do órgão. Então, eu consigo colocar uma gota de adrenalina no órgão e o órgão responder. Da mesma forma que se eu colocar acetilcolina, o órgão vai responder. Por quê? Existe uma comunicação direta dos nervos com a célula muscular. Então, é baseado nisto, nessa inervação, que eu consigo adaptar a minha frequência cardíaca. Quando quando eu tomo um susto e a minha frequência cardíaca aumenta, é porque eu tive uma descarga simpática e os nervos simpáticos conectados diretamente no meu coração estimulam para que o órgão aumente a sua frequência e aumente a sua força de contração. Mas observe nessa imagem que a distribuição do sistema nervoso simpático e do sistema nervoso parasimpático, ela não é igual, não é uniforme ao longo da estrutura cardíaca. Ou seja, o sistema nervoso simpático está mais localizado próximo dos ventrículos e o sistema nervoso parasimpático, através do nervo vago, está localizado mais próximo do nódo sinusal. O nódo sinusal, aqui na cor azul, ele é o nosso marca-passo cardíaco. Ele é quem dita o ritmo de contração cardíaca. Ele é capaz de gerar a atividade elétrica do meu coração e dissipar essa atividade elétrica. O potencial de ação primeiro que ocorre no meu coração é no nódo sinusal. E qual a importância do nervo vago estar localizado próximo dele? Bom, se é ele que é o meu marca-passo natural, ele quem dita o ritmo, é importante eu ter ali o parasimpático localizado próximo dele para que não permita que a frequência cardíaca se eleve demais. Existe uma frequência cardíaca que é compatível com a nossa vida. Frequência cardíaca muito alta não é compatível. Então, eu tenho um sistema aqui capaz de controlar essa frequência, né? Para não permitir que a frequência se eleve demais. E por que o simpático está localizado mais próximo dos ventrículos? Justamente para aumentar a força de contração dos ventrículos. São os ventrículos, o ventrículo direito bombeia sangue para os pulmões e o ventrículo esquerdo bombeia sangue para todo o nosso corpo, para o que nós chamamos de circulação sistêmica. E ele precisa de uma força grande de contração. Por isso, o simpático mais localizado. Agora, a pergunta que não quer calar. Ambos estimulam o coração, né? Tanto o parasimpático quanto os nervos simpáticos. Como que um estímulo faz aumentar a frequência, né? No caso do simpático, e o outro estímulo faz diminuir a frequência? Como que isso ocorre? Por que que um estímulo aumenta a frequência e um estímulo diminui a frequência, pessoal? Pessoal?
Não sei responder essa. Alguém sabe? Por que que um estímulo diminui a frequência e o outro estímulo aumenta a frequência? Do que depende isso? Depende, né, do estado. Assim, se eu estiver assustada, vai aumentar, mas por que eu não sei, mas o que depende é essa situação, né? Se eu estiver agitada ou tomei um susto. Depende da situação, né? Mas ambos estão estimulando o coração. O que vai fazer com que um aumente a frequência e a força, pessoal, é o neurotransmissor e, claro, o receptor. Então, os nervos simpáticos, eles liberam um neurotransmissor que vai agir na célula do coração, estimulando o aumento da frequência e da força. Já o parasimpático vai liberar um neurotransmissor, os nervos parasimpáticos, que vão fazer ação oposta. Então, o que vai determinar aqui a reação da célula muscular cardíaca é o tipo de neurotransmissor. Qual o neurotransmissor que o simpático libera? A noradrenalina. Qual o neurotransmissor que o parasimpático libera? A acetilcolina. Cada um desses neurotransmissores vão se ligar a receptores diferentes. E são esses receptores que vão desencadear uma série de respostas intracelular, fazendo com que essa célula aumente a sua frequência ou reduza a sua frequência. Né? Então, recordando, aqui nós temos o parasimpático em cima e embaixo nós temos o simpático. O parasimpático, no neurônio, né, dos nervos que inervam o órgão, a liberação de acetilcolina. E no simpático, a liberação de noradrenalina. Então, isso aqui vai ser determinante para a resposta da célula, do órgão, no caso aqui, o coração. Essa imagem, pessoal, ilustra a membrana de uma célula. Aqui nós temos a dupla camada de fosfolipídios, e aqui a gente tem uma proteína de membrana. Observe que ela atravessa a membrana várias vezes, né? Nós chamamos de domínios transmembranares, e aqui está mostrando um ligante. Esse ligante, ele pode ser um próprio neurotransmissor, produzido pelo nosso organismo, mas também pode ser um fármaco, uma substância exógena, que foi administrada a um paciente, que vai se ligar nesta proteína. Quando ele se ligar nessa proteína, isso aqui é na membrana da célula. Imagine que isso aqui seja uma membrana de uma célula do músculo cardíaco. Quando uma substância se liga, podendo ser, por exemplo, a adrenalina, ela vai se ligar no receptor. Esse receptor, ele vai mudar a sua posição, que a gente chama de mudança conformacional, e vai ativar substâncias dentro da célula. Essas substâncias, elas podem ser inibitória ou estimulatória. Então, vai deflagrar uma cadeia ou uma cascata de eventos intracelulares que vai fazer com que a célula, por exemplo, despolarize mais facilmente ou mais rapidamente. Então, assim, eu vou conseguir aumentar a minha frequência cardíaca. Isso depende, claro, do ligante, né? O ligante aqui seria o neurotransmissor, a substância que vai se ligar ao receptor, mas também depende do receptor. Nós temos uma grande família de receptores, chamados receptores acoplados à proteína G, e essa aqui é a proteína G, que está lá dentro da célula. Essa proteína G ela pode ser GI, inibitória, ou pode ser, por exemplo, GS, estimulatória. Então, a resposta da célula vai ser de acordo com a substância que está se ligando e qual o tipo de receptor. Ambos, simpático e parasimpático, estimulam o tecido cardíaco. Só que um estimula fazendo ele diminuir a frequência, o outro estimula fazendo ele aumentar a frequência.
Observe, isso aqui é uma pormenorização, não precisam de decorar isso aqui. Eu vou fazer a leitura e depois eu vou explicar. O sistema nervoso simpático. A estimulação simpática do marca-passo sinusal, lá no nódulo sinusal, é mediada pela ligação dos agonistas. Agonista é a noradrenalina. Ela se liga a receptores beta-adrenérgicos que aumentam a frequência cardíaca, mediada por mecanismos mediados pela proteína GS. GS é da sigla em inglês, da palavra em inglês, stimulatory, né? O acoplamento da noradrenalina com receptores do tipo beta-1, é o receptor do sistema simpático que está lá localizado no coração, ele ativa essa proteína GS, em consequência, ocorre a estimulação da enzima adenilate ciclase, que vai catalisar a formação de AMP cíclico, que é adenosina monofosfato cíclico. O aumento da concentração intracelular de AMP cíclico regula várias funções celulares, promovendo a fosforilação seletiva de proteínas, incluindo a proteína quinase A, que irá, por sua vez, fosforilar proteínas de canais iônicos, levando ao aumento de suas condutâncias. Esse incremento de condutância nas correntes de influxo de sódio e de cálcio promovem a aceleração da despolarização e aumento das correntes despolarizantes, respectivamente. Entenderam tudo, né? Em resumo, o que significa isso? Eu coloquei isso aqui para tentar explicar como que um estímulo é capaz de aumentar a frequência cardíaca. Em última análise, né, o neurotransmissor, a noradrenalina, vai se ligar a um receptor, e esse receptor ele vai desencadear uma série de eventos dentro da célula que vai favorecer a despolarização da célula. Anotem uma informação que é muito importante e a gente não deve esquecer jamais. A atividade elétrica cardíaca leva à atividade contrátil. Sem atividade elétrica, pessoal, não há atividade contrátil. O que é atividade elétrica? A despolarização. Eu preciso que a célula despolarize e depois ela repolariza para despolarizar de novo, né? Para que ocorra a contração da célula muscular. A função do meu coração não é gerar débito cardíaco, né? E isso se dá através da sua contração. Então, para que o meu coração exerça a sua função, ele precisa contrair. Mas para que ele se contraia, precisa de haver atividade elétrica, né? Quando a gente faz um eletrocardiograma, que a gente está monitorando lá a atividade elétrica do meu coração, o médico cardiologista ele não está vendo como o seu coração está batendo. Mas, ao olhar para o eletrocardiograma, ele faz inferência sobre o funcionamento, né, contrátil do músculo cardíaco. Ele sabe se dizer se aquele coração está contraindo de forma adequada ou não, através da observação da atividade elétrica. E o que o simpático faz? Ele favorece a atividade elétrica. É como se ele tornasse os canais de sódio mais sensíveis, com uma maior condutância, permitindo maior influxo de cálcio. Tendo esse influxo facilitado, entra mais cálcio, a célula fica mais positiva internamente, ocorre a despolarização com maior facilidade. Se eu tenho maior facilidade de despolarização, despolariza mais vezes. Despolarizando mais vezes, se cada atividade elétrica leva uma atividade contrátil, contrai mais vezes. Então, é assim que o sistema nervoso autônomo simpático é capaz de aumentar a nossa frequência cardíaca, né? Claro que esses eventos ocorrem em milésimos de segundos, são reações muito rápidas do nosso organismo. Quando a gente toma um susto, em segundos, a gente já tem a frequência cardíaca aumentada, né? Existem animais na natureza que têm ainda maior velocidade de resposta. Alguns roedores e outros animais, como o coelho, por exemplo, a resposta ao estímulo simpático do coração é muito imediata,
podendo ser tão grande a ponto de paralisar até o coração, né? Dependendo do estímulo simpático. E vamos ver o que o parasimpático faz. Nós sabemos que a frequência cardíaca normal, ela vai de 60 a 100 batimentos por minuto. O aumento do tônus parasimpático e a diminuição do tônus simpático lentificam o marcapasso sinusal. O tônus vagal é através do nervo vago. O nervo vago é o nervo do parasimpático. O tônus vagal, através da liberação da acetilcolina, age reduzindo a frequência cardíaca. Como? A interação da acetilcolina com os receptores muscarínicos, estes acoplados à proteína GI e de inibitória, reduzem a concentração de AMP cíclico, adenosina monofosfato cíclico, intracelular, e diminui a condutância da corrente dos canais de sódio, resultando em lentificação da despolarização. A inibição do AMP cíclico também atenua a corrente de cálcio para reduzir a probabilidade de abertura dos canais de cálcio. O tônus parasimpático ele é intensificado pelo condicionamento físico, por exemplo, coração de atleta. Então, veja que o parasimpático, ele tem a capacidade também, claro, o neurotransmissor se liga a um tipo específico de receptor que vai gerar alterações celulares capazes de diminuir a frequência, né? Não permitindo o aumento da frequência. Pessoal, tem uns colegas mandando mensagem no grupo falando que não estão conseguindo ver a apresentação. É muita gente que não está conseguindo ver? Não, professor, o meu não estava aparecendo agora, não. Aí eu estou tentando procurar. Tá em que página aí? O slide é o 25? slide 25. Ah, então eu consegui chegar agora, porque também não estava aparecendo, não. O meu não está aparecendo. Aqui estou acompanhando pelo slide que mandaram pelo WhatsApp. Tá, eu estou no slide que fala do sistema nervoso autônomo simpático e parasimpático, onde tem um texto. É o slide número 25. Vou mudar de slide agora. Falo da regulação nervosa da circulação. Achou? Slide 26. Ok. Pessoal, então, claro que os mecanismos celulares não são tão simples. Mas o que eu quero que vocês gravem? Como que eu sou capaz de aumentar minha frequência cardíaca? Por causa do simpático. O simpático estimula o meu coração, fazendo meu coração aumentar a frequência cardíaca. Tá. Mas por que o outro estímulo faz diminuir? A diferença entre o simpático e parasimpático no coração se dá pelo neurotransmissor liberado, né? Se eu libero a acetilcolina, ela vai ter uma ação sobre as células cardíacas. Se eu libero a noradrenalina, ela vai ter uma outra ação. Isso depende também dos receptores. Tem receptores que induzem alterações na célula, fazendo a célula despolarizar mais facilmente. Outros dificultam a despolarização. Como vocês anotaram aí, a despolarização ela está envolvida no potencial de ação. O potencial de ação é uma onda de despolarização seguida de repolarização. Quantas vezes em repouso o meu coração despolariza? A célula do meu coração despolariza? Quantas vezes por minuto? Pode falar. Um de cada vez. Não fala todo mundo junto, não, para não dar tumulto. Arthur? A Fraine sabe essa, Fraine? Sei não, professor. Sabe não? A minha frequência cardíaca não é cerca de 60 a 100 batimentos por minuto? A cada batimento houve uma despolarização.
né, a atividade elétrica precede a atividade contrátil. A cada batimento do meu coração, eu tive uma atividade elétrica, né? Não existe contração sem atividade elétrica, né? E a atividade elétrica é o potencial de ação. O que é potencial de ação? Uma onda de despolarização seguida por repolarização. Então, o simpático e o parasimpático, eles acabam interferindo na despolarização. O parasimpático dificulta a despolarização e o simpático favorece a despolarização. Assim que eles conseguem interferir na minha frequência cardíaca. Difícil? Hein, Suelen? Suelen? Sim, ô professor. Difícil? Ô professor, eu acho que um pouco. Depois piora. Oh, meu Deus, assusta não, professor. Tô brincando. Vamos lá, Ô então. professor, Pode falar. só que eu acho que essa parte do simpático e o parasimpático, eu acho que tá tranquilo. Porque tá falando que o simpático ele vai sempre agir de forma oposta. É como se fosse um acelerador e o freio. No caso, o parasimpático é o freio e o simpático o acelerador. Só que os dois estão funcionando, porque se um falhar, não tá certo não. É isso mesmo. Todos os dois têm que estar ativos e funcionando de forma coordenada para eu ter o ajuste adequado do meu coração, do batimento. Foi até legal você falar isso, porque tem uma condição chamada de desautonomia. Inclusive, está no livro didático de vocês. Na desautonomia, o indivíduo perde o ajuste adequado do autônomo, do sistema nervoso autônomo. Eles não funcionam adequadamente. E a descoberta dessa condição se dá porque, às vezes, o paciente desmaia, tem síncopes, desmaia do nada. Por quê? Pessoal, o simpático e o parasimpático, ao tempo todo, eles estão regulando a função do meu coração, regulando os meus vasos sanguíneos, a contratividade dos meus vasos sanguíneos, para regular a minha pressão arterial. Se a gente está sentado, igual vocês estão assistindo a aula sentado, deitado, de pijama, se você se levanta rapidamente, o seu sistema cardiovascular tem que se adaptar, né? Ele tem que aumentar a pressão arterial para que possa levar sangue de forma rápida a atender as demandas que você está impondo ao seu organismo. Alguns indivíduos não têm o sistema nervoso autônomo funcionando adequadamente e ele não consegue ajustar a pressão arterial, por exemplo, de forma adequada e ele pode vir a ter desmaios, né? E claro que isso é uma condição rara, né? Ocorre uma incidência muito baixa e ocorre principalmente em indivíduos mais idosos, mas pode ocorrer, chamado de desautonomia, um desajuste do sistema nervoso autônomo. Para o sistema cardiovascular, pessoal, o simpático, ele é um dos sistemas mais importantes, né? Já o parasimpático, ele faz mais parte da controle da função cardíaca. Nós não temos, nos vasos sanguíneos, uma ação importante do parasimpático. Então, o simpático, como dito aí, né, no coração ele é o acelerador e o parasimpático o freio. Nos vasos sanguíneos, o simpático faz vasoconstrição. E o parasimpático teria uma função, então, oposta, de fazer vasodilatação. O que é vasoconstrição? É quando eu diminuo o calibre dos meus vasos, né? Torno o calibre mais estreito. E o que é vasodilatação? Quando meus vasos se dilatam, aumentando o diâmetro do vaso. O simpático faz vasoconstrição. Qual a função do parasimpático nos vasos sanguíneos? Milena, Hermógenes.
O bom dessas aulas é que vocês podem sair, ficar no Zap, pegar água e a gente não está vendo, né? Milena tá aí, ó, mas deve estar longe. Né? Se o simpático faz vasoconstrição, ou seja, reduz o calibre dos vasos, o que faz o parasimpático? Acho que teve uma aula que você disse que também fazia vasoconstrição. Nos vasos, o parasimpático ele não tem ação quase nenhuma. Por quê? O simpático faz vasoconstrição. E quem faz vasodilatação? A própria passagem do sangue. Imagine uma mangueira do corpo de bombeiro vazia. Ela está murcha. Quando eu abro o registro, ela se enche. Ou seja, a passagem de água pela mangueira faz com que a mangueira se dilate. A passagem do sangue pelos vasos é o principal fator vasodilatador. Não há necessidade de um sistema para dilatar os vasos, né? Então, o parasimpático quase não tem ação nos vasos para fazer vasodilatação. Quem faz a vasodilatação é a passagem do sangue pelo interior dos vasos. O que é pressão arterial, pessoal? Essa eu queria que vocês anotassem também. Alguém sabe o que é pressão arterial? Ráfila. Milena Hermógenes. A pressão sanguínea? É o quê? A pressão sanguínea? Quando tem a pressão sanguínea? Mas aí a pressão sanguínea é a própria pressão arterial. Mas o que é essa pressão? Como se dá essa pressão? Onde que é? Pelos batimentos cardíacos? Isso, quando o coração trabalha mais forte. Mais ou menos. Pressão É a pressão com que o sangue passa nas artérias. Na parede das artérias. Fala, Luana. A pressão exercida pelo sangue contra a parede, na parede das artérias? Isso. Quem mais estava falando? Eu ia falar isso mesmo. Isso. A pressão arterial, pessoal, é a pressão, anotem isso aí, é a pressão que o sangue exerce na parede, é a pressão que o sangue exerce na parede interna dos vasos. Então, existe uma pressão ali. Quando o sangue passa, né, ele passa com uma pressão. E essa pressão ela é importante para fazer a dilatação dos vasos. Pressão arterial é a pressão que o sangue exerce na parede interna dos vasos. Por exemplo, se eu tenho uma hemorragia considerável, uma hemorragia grande, a pressão vai cair. Por que a pressão vai cair? A pressão do indivíduo vai cair? Porque está faltando sangue. É como se eu fechasse lá a torneira do corpo de bombeiro. A pressão dentro da mangueira vai diminuir, né? Da mesma forma que, se eu aumentar a quantidade de sangue, o volume circulante, a pressão vai aumentar. Existe alguma forma de eu aumentar a quantidade de volume circulante, de volume de sangue circulante? Sim. Como? Eu acho que tem a ver também com aquela questão que o senhor explicou, se tomar um susto, ou se ter uma adrenalina, que eu acho que vai bombear mais. E vai Atividade causar física. atividade física.
Isso vai fazer sim, mas por outro mecanismo. Vai aumentar a frequência, vai fazer vasoconstrição, mas uma forma de aumentar o volume circulante está relacionado lá com os meus rins, né? Está relacionado também com a minha dieta. O indivíduo, a gente quando faz uso do sal de cozinha, né? Fomos lá no Zequinha, agora a gente não pode ir porque está fechado. Mas a Zerli foi fazer uma comida, estava muito salgada, botou sal demais, porque estava cozinhando enquanto assistia a aula ao vivo do professor. Eu adoro comida salgada. Isso foi perfeito, viu? Quando a gente se alimenta, esse sal vai ser absorvido pelo nosso intestino e vai para dentro da corrente sanguínea. Só que o sal, ele tem uma propriedade que nós chamamos de higroscópico. Ele atrai a água. Onde o sal está, a água está. Né? A gente percebe isso quando a gente deixa um saleiro. Tá, a água vai atrás. Exatamente. Professor. Oi. Professor, mas quando um indivíduo está com a pressão arterial baixa e que ele coloca um pouco de sal debaixo da língua, isso é correto? Mas por quê? É correto, por essa explicação. Então, imagine que eu fiz o uso de uma comida muito salgada, a substância, o sal, foi absorvido e caiu na corrente sanguínea. Mas, como eu disse, onde o sal está, na verdade é o sódio, né? Onde o sódio está, a água vai atrás. Uma tendência de equilíbrio de concentração. E aí, o que vai para dentro da corrente sanguínea? Água. Se eu aumento água, e 50% do meu sangue praticamente é água, né, que é o plasma sanguíneo, eu aumento o volume circulante. E aí eu acabo aumentando a pressão arterial. Por isso, o sal de cozinha é um inimigo importante aí na hipertensão arterial, né? Porque ele aumenta o volume circulante de sangue, porque aumenta a quantidade de água, né? E o sódio atrai a água. Então, isso faz com que eleve a pressão arterial. Então, a gente já sabe o que é pressão arterial por definição. Mas eu queria que vocês anotassem quais elementos são importantes para a pressão arterial. Então, pressão arterial, aí coloco só a abreviatura PA. PA. Porque eu vou pegar o caderno aqui. Uhum. Professor, você achou que eu estava lá na cozinha e estava deixando você falar sozinho, né? Imagina, nunca imaginei isso. Nunca pensou. Tá Sim, certo. professor. Oi? PA é igual a DC vezes RVP. Não entendi, professor. PA DC vezes professor vezes RVP. Pressão arterial é igual a débito cardíaco vezes resistência vascular periférica. Débito cardíaco é igual a quê? A frequência cardíaca vezes o volume sistólico. Correto? correto. Se eu altero a frequência cardíaca, eu altero o meu débito cardíaco, concorda? Vocês anotaram aí, ó, DC, quem não anotou, anota. DC é igual a FC vezes VS. Débito cardíaco é igual a frequência cardíaca vezes volume sistólico. Se eu aumento a frequência cardíaca, eu aumento o débito cardíaco.
Se eu aumento o débito cardíaco, eu aumento a pressão arterial. Pressão arterial não é igual a débito cardíaco vezes resistência vascular periférica? Correto? É. Então, quem que faz aumentar a minha frequência cardíaca? Quem que é capaz de aumentar a minha frequência cardíaca? O sódio, situações de susto, O susto. O susto ativa quem? O simpático, gente. O simpático. Se eu tomo um susto, eu aumento a frequência cardíaca. Se eu aumento a frequência cardíaca, eu aumento o débito cardíaco. Se eu aumento o débito cardíaco, eu aumento a pressão arterial. Então, num susto, a minha pressão pode aumentar? Pode, né? Eu posso ter um aumento da pressão arterial. Indivíduos cardiopatas, né, que têm doenças cardíacas, o médico fala para o paciente, fala, o senhor deve evitar o estresse, o senhor não pode receber notícia ruim, o senhor não pode se assustar. Por quê? Porque ele pode ter um aumento exacerbado da pressão arterial. Mas como que você evita o estresse de alguém? Não tem como. Para isso, é feito o uso de medicamentos. Você dá um medicamento que bloqueia a ação do simpático, né? E você dá um medicamento também como se fosse um ansiolítico para o paciente. Então, muitos pacientes cardiopatas fazem uso de ansiolítico, fazem uso também de... Deixa eu só liberar aqui a entrada de uma pessoa que está aguardando aqui. Muitas pessoas fazem uso de ansiolítico para evitar sustos, para evitar que o indivíduo Só um minutinho, pessoal. Tem a Hillary está aqui na espera. Deixa eu ver se eu consigo... Deixa eu ver se eu consigo admitir ela aqui. É porque tem que entrar como convidado. Ah, eu acho que ela já conseguiu. Então, o simpático, ele não só... retomando, pessoal, o simpático, ele não só aumenta a frequência cardíaca. O simpático, ele também está conectado aos meus vasos sanguíneos. Os meus vasos sanguíneos, todos eles são inervados pelo sistema nervoso simpático. Quem consegue ver o slide aí, vai observar que eu tenho uma imagem mostrando a minha medula espinhal e mostrando aqui os nervos simpáticos que inervam o coração, mas que inervam os meus vasos sanguíneos. Quando eu tenho uma descarga simpática, além de aumentar a frequência cardíaca, eu tenho uma vasoconstrição. Se eu tenho uma vasoconstrição, eu aumento o que nós chamamos de resistência vascular periférica. O que é a resistência vascular periférica? É a resistência que o sangue encontra ao passar por toda a rede de vasos sanguíneos, né? Quando eu tenho uma vasoconstrição sistêmica de inúmeros vasos do meu corpo, eu vou aumentar essa resistência à passagem do sangue. E com isso, eu também vou aumentar a minha pressão arterial. Agora, isso, claro, falando de um susto, mas existem condições que a gente tem o aumento da resistência vascular periférica. Nossos vasos, pessoal, eles têm o que nós chamamos de complacência. O que é complacência? É a capacidade de se dilatar
e de se contrair, né? Ao longo dos anos, né, com o passar do tempo e com o avanço da idade, os nossos vasos perdem a complacência devido a um processo chamado de arteriosclerose. Anota aí, arteriosclerose. O que é arteriosclerose? É um processo inerente ao envelhecimento, na qual os meus vasos, né, os vasos sanguíneos, perdem a complacência. O que é complacência? A capacidade de se contrair e de se relaxar de forma adequada. É como se fosse envelhecendo. Os meus vasos envelhecem e perdem elasticidade. É como uma mangueira de jardim que está ressecada de sol, que envelheceu e que não consegue se dilatar de forma adequada. Esse processo, pessoal, ocorre com todos nós. É um processo inerente ao envelhecimento, né? Vai acontecer com todos nós. O processo chamado de arteriosclerose. Esse processo faz com que a gente tenha um aumento da resistência vascular periférica. E, com isso, a gente tem um aumento da pressão arterial. Por isso, admite-se em idosos, indivíduos mais idosos, uma pressão arterial mais elevada, né? A pressão arterial satisfatória é cerca de 130 por 80 milímetros de mercúrio, né? Ou seja, 13 por 8. Agora, indivíduos idosos que apresentam uma pressão, né, de 14 por 9, não é de se assustar tanto. Por quê? Admite-se uma pressão arterial mais elevada, porque os vasos, ao longo do envelhecimento, eles perderam complacência, né? Agora, isso não é um fator relacionado ao simpático, é um fator relacionado ao envelhecimento. Mas, no caso do simpático, por ele estar conectado aos meus vasos sanguíneos, né? Quando eu tenho uma descarga simpática, além de aumentar a força e a frequência de contração, aumentando o débito cardíaco e elevando a pressão arterial, eu também tenho uma vasoconstrição, aumentando a resistência vascular periférica, consequentemente aumentando a pressão arterial. Então, veja que o simpático ele é bastante importante porque ajusta as nossas necessidades metabólicas, mas o excesso de estímulo simpático já se sabe que está relacionado com doenças cardiovasculares, inclusive a hipertensão arterial. O que é hipertensão arterial? Valores pressóricos elevados de forma sustentada. A pressão arterial é a pressão que o sangue exerce na parede interna dos vasos. A hipertensão é um aumento dessa pressão, né, de forma sustentada. Nós podemos ter aumento de pressão repentinamente? Podemos. Se eu tomo um susto, a minha pressão vai elevar. Mas após o susto passar, o parasimpático vai atuar, colocando essa pressão em valores adequados. Agora, o problema é a persistência desses valores pressóricos altos. E, pessoal, não é problema o indivíduo ser hipertenso, não. O problema é não tratar de forma satisfatória, mantendo os valores pressóricos dentro dos limites aceitáveis. E essa é a principal dificuldade, não só no Brasil, mas no mundo. Por quê? A hipertensão é uma doença silenciosa, não apresenta sinais e sintomas, e ela é fator de risco para vários desfechos cardiovasculares. O que são os desfechos? São os eventos que culminam em sequelas para o indivíduo, ou a morte, né? Como o infarto agudo do miocárdio, como acidente vascular cerebral e também a insuficiência congestiva
cardíaca. A hipertensão arterial, ela é a base, né, para o desenvolvimento dessas condições de AVC, de infarto agudo do miocárdio. Mas não seria um problema ser hipertenso se a gente conseguisse tratar de forma adequada. Existem inúmeras estratégias eficientes para o tratamento. Porém, elas têm falhado em manter as pessoas com níveis de pressão arterial adequado. Grande parte disso se dá pela própria doença, que é silenciosa, não apresenta sinais e sintomas, e aí se você não sente nada, muitos indivíduos não sentem a necessidade de tratar, e segundo, porque também não é diagnosticada de forma correta. Ou seja, 50% da população não sabe que é hipertensa. Dos 50% que sabe que é hipertenso, apenas 50% trata de forma satisfatória. Então, a gente está falando aí que apenas 25% dos hipertensos conseguem regular a pressão arterial de forma adequada. E, infelizmente, a hipertensão ocasiona alterações de retina, da visão, alterações renais, como insuficiência renal, causa insuficiência cardíaca, pode estar relacionado ao aumento de infarto agudo do miocárdio, pode não estar, né? E grande parte da hipertensão, assim, um fator importante para a hipertensão é o sistema nervoso autônomo simpático. E bloquear o excesso do estímulo simpático tem sido uma estratégia de tratamento dos hipertensos ao longo de anos. Nós temos os chamados simpatolíticos, né, que são fármacos que bloqueiam o simpático e, com isso, tentam ajustar a pressão arterial para manter níveis adequados. Oi? Porque tem gente que faz o uso de medicamento, mas mesmo assim a pressão fica oscilando. Porque a hipertensão ela é multifatorial. Por exemplo, o simpático é apenas um dos mecanismos, mas você tem a dieta, você tem a inatividade física, você tem o etilismo, o tabagismo, você tem idade, raça, sedentarismo, tudo são fatores que implicam. O melhor tratamento para hipertensão não é medicamentoso. O melhor tratamento é dietoterapia e atividade física. Só que como é que você muda hábito do indivíduo que desenvolveu esses hábitos durante 20 anos? Né? Você colocar um idoso, ou meia idade, 50 anos, para mudar seu estilo de vida, para fazer atividade física regular, para fazer dieta, perder peso, isso é muito difícil, né? Então, você faz o uso de estratégias medicamentosas, mas como ela é multicausal, né? Tem vários, multifatorial, tem outros fatores atuando, então você às vezes não consegue. E existe muito problema no tratamento medicamentoso também, adesão ao tratamento, uso inadequado, revisão feita de forma... Revisão, por exemplo, se eu sou hipertenso, eu tenho uma doença hipertensiva. Só que o indivíduo foi no cardiologista este ano, ele vai daqui 2 anos, né? A gente precisa de fazer ajuste de dose, precisa adequar o medicamento, precisa fazer substituição de medicamentos. Muitos medicamentos são ofertados gratuitamente na farmácia. Ô, professor. Oi. Pode falar. Então no caso, para o hipertenso que a pressão fica oscilando, então no caso seria a perda de peso e o controle com os remédios, né? Assim, muitos indivíduos a gente consegue tratar a hipertensão, ele pode deixar de ser hipertenso apenas mudando os hábitos de vida, adequando a dieta com restrição de sal, restrição não, mas diminuição. Pessoal, no Brasil, o brasileiro consome 3 vezes mais sal de cozinha do que o recomendado. Se eu não me engano, são 3 gramas o recomendado por dia.
o brasileiro come 12, se alimenta com 12 gramas, né? Então, é muito difícil você mudar esse hábito. O ideal seria mudar os hábitos e aí a gente conseguiria, em muitos casos, tratar a hipertensão. Nos casos que não for tratado, teria que fazer uso de medicamento, mas de forma correta. Se não está conseguindo regular a pressão, desliga o áudio aí. Se não consegue ajustar a pressão arterial, o indivíduo deve ajustar a dose de medicamento, mudar o hábito de vida para tentar ter o controle da pressão arterial. Eu estou falando tudo isso, pessoal, porque o simpático, ele está envolvido no controle, mas também está relacionado ao surgimento das doenças, né? Já se sabe que o excesso de estímulo simpático, principalmente causado pelo estresse, ele está implicado aí na elevação de valores pressóricos sustentados, ou seja, ele é um fator de base para a hipertensão arterial, né? Então, bloquear esse sistema, e aí a gente tem várias estratégias, o mais comum é o uso do propanolol, tem pindolol, atenolol, né? São até distribuídos gratuitamente. O que eles fazem? Eles bloqueiam aqueles receptores beta-1 presente lá no vaso, não permitindo, o indivíduo tomou um susto, vai ter uma descarga simpática, mas o receptor vai estar bloqueado, não vai permitir que a noradrenalina se ligue, aumentando a frequência cardíaca, né? Então, bloquear esse sistema tem sido estratégia bastante utilizadas ao longo dos anos. Então, só concluindo esse slide, as fibras nervosas vasomotoras simpáticas saem da medula espinhal, né? Está saindo aqui da medula, isso aqui é a medula, passam para cadeias simpáticas, aqui as cadeias, lá onde tem os gânglios nervosos, e seguem para a circulação, através dos nervos simpáticos, que inervam principalmente a vasculatura das vísceras intestinais, do coração, para segmentos periféricos dos nervos espinhais, distribuídos também para a vasculatura periférica. Já ouviram falar que o indivíduo, quando a gente toma um susto, como é que fica a cor da nossa pele, principalmente do rosto? Vermelho. Pálida. E agora eu fiquei confuso. Vermelho A gente tem até uma expressão, né? O indivíduo ficou branco de susto. Branco, pessoal, todo o tecido que tem menor irrigação, ele fica menos vermelho, fica mais branco, né? Por que fica mais branco? Porque os vasos fizeram vasoconstrição. E aí reduziram o aporte sanguíneo para a pele, por exemplo. Quando eu tomo um susto, que é uma situação de luta e fuga, eu preciso de sangue nos meus músculos, nos meus órgãos vitais, para eu poder lutar e poder fugir. Não preciso de tanto sangue na minha pele. Por isso, eu faço vasoconstrição dos vasos da minha pele para jogar sangue mais para os órgãos vitais, né? Então, aí é a situação onde há controle da contração dos vasos sanguíneos. Tem até um tipo de angina, chama angina de Prismetal. Essa angina, angina é dor retroesternal causada por falta de irrigação sanguínea ao músculo cardíaco. Essa angina de Prismetal, o indivíduo tem vasoespasmos das coronárias. As coronárias são as artérias que irrigam o músculo cardíaco. O indivíduo tem, por exemplo, estímulos simpáticos naquelas artérias coronárias, fazendo uma vasoconstrição bem forte mesmo, importante, de modo que diminui o aporte de sangue para o músculo cardíaco e o indivíduo passa a sentir dor, né? Então, mostrando aí como o simpático tem poder para fazer os nossos vasos contraírem.
E o parasimpático age menos, né? Porque o parasimpático agiria nos vasos, fazendo vasodilatação. Mas como eu já tenho o sangue passando pelo interior dos vasos, fazendo a vasodilatação, eu não preciso tanto do parasimpático nos meus vasos sanguíneos. Olhem essa imagem, ó. Eu tenho vaso simpático tanto em artérias quanto em veias. Nas veias é particularmente importante, porque a pressão arterial ela é grande, ela é cerca de 130 milímetros de mercúrio, quando o ventrículo contrai. E quando o ventrículo relaxa, 80 milímetros de mercúrio. Mas a pressão nas veias ela é menor, ela é bem menor. E a vasoconstrição ajuda a fazer o retorno venoso, ajuda a impulsionar o sangue nas veias em direção ao coração, retornando para o coração. Então, todos os vasos, exceto capilares, alguns capilares bem pequenininhos, esfíncteres pré-capilares e meta-arteríolas, são inervados por fibras nervosas simpáticas. Isso é bastante interessante, pessoal. Na odontologia, em algumas cirurgias, eles podem usar fármacos que ativam o simpático com administração local para fazer vasoconstrição local e diminuir o sangramento, sabia? Você pode ter uma ação anti-hemorrágica, né, para diminuir a hemorragia, porque você está fazendo vasoconstrição local. Durante uma ferida, um trauma, um sangramento, uma batida, né, que você rompe um vaso, por exemplo, a primeira resposta, ela é local, ela é simpática. A dor, quando a gente tem dor, a gente ativa o simpático, que é uma situação emergencial. E aí você tem uma descarga simpática, e essa descarga simpática é importante no local daquela pancada, daquela lesão, porque ela faz uma vasoconstrição e tem um efeito ali hemostásico, né, para diminuir, para fazer hemostasia, diminuir o sangramento. Então, essa ação simpática nos vasos sanguíneos é bastante importante e agem a todo momento, né? Nessa outra imagem, eu mostro aqui a medula espinhal, eu tenho a medula, mostrando os nervos que saem da medula, e esses nervos estão conectados a vasos. Então, aqui são vasos importantes, ó. A gente tem a aorta abdominal, a gente tem aqui a veia femoral, a artéria femoral, né? Artéria renal, bastante vasos importantes, todos eles conectados diretamente com os nervos, mostrando que os nervos saem da medula e conectam diretamente nos vasos. Isso é bastante importante para ajustar, para ajudar a gente a ajustar a pressão arterial a todo momento. Então, a gente consegue fazer esse ajuste. E olha que interessante. Nessa região aqui, ó, é chamado de seio carotídeo. Lá na carótida, a gente tem uma artéria que sai do arco aórtico, é a aorta, a carótida comum, entrando no nosso pescoço, aqui próximo da mandíbula, ela se divide em carótida anterior e carótida posterior. Nessa divisão aqui, na bifurcação da carótida anterior para posterior, essa região é chamada de seio carotídeo. No seio carotídeo, nós temos algumas células especiais chamadas de pressoceptores. São receptores para pressão. Eles estão conectados diretamente lá no tronco encefálico, na região que controla a frequência cardíaca, né? Lá na ponte e no bulbo, através de nervos. Essas células, quando percebem uma queda da pressão,
ela se conecta diretamente lá com o tronco encefálico, para que o tronco encefálico estimule o coração a bater com maior frequência, para aumentar a frequência cardíaca. Com qual intuito? De aumentar a pressão arterial. Então, veja que nós temos sensores nos próprios vasos que nos dão aviso, né? Claro que não... Oi? Mas aqui tá falando que é todos os vasos, exceto capilares. Então, quais que são os capilares? Se não são os lá. Capilares são vasos muito pequenos. A gente tem vasos, pessoal. Nós temos vasos que passam uma célula por vez, rolando ainda, de tão pequeno que é o vaso. A hemácia, ela tem, se eu não me engano, 3 micrômetros de altura, mais ou menos assim, e cerca de 8 micrômetros de diâmetro. Ela é meia oval. Tem vasos tão pequenos que passa apenas uma hemácia por vez. Então, esses vasos muito pequenos, por exemplo, na periferia da minha pele, na derme, eu tenho pequenos vasos, esses vasos não são inervados. Mas outros vasos, um pouquinho mais calibrosos, todos eles já são inervados. Ok? E os vasos calibrosos, vasos grandes, eles são inervados. E isso é bastante importante, porque isso ajusta a minha pressão arterial a todo momento. Tudo bem? Perguntas? Bom, então, para concluir este assunto sobre a inervação, o que eu preciso saber? Há um controle importante do meu coração pelo simpático e parasimpático, né, controlando a frequência e a força. A forma como eles controlam depende do neurotransmissor, né, e depende também do receptor. E os vasos sanguíneos, eu tenho um papel mais importante e preponderante do sistema nervoso autônomo simpático, com pouca ação do simpático. Nos vasos, o simpático tem a capacidade de fazer vasoconstricção. Toda vez que eu faço vasoconstricção, eu elevo a pressão arterial, porque eu elevo a resistência vascular periférica. Então, o simpático é um fator muito importante. Existem outros fatores envolvidos na vasoconstrição e vasodilatação? Existe sim. Existem substâncias que a gente chama de substâncias humorais, né? Hormônios, outras substâncias produzidas pelo nosso organismo, que têm a capacidade de fazer tanto vasodilatação quanto vasoconstrição. Mas o simpático, ele tem uma resposta muito mais rápida. Ele age rapidamente, fazendo com que os vasos possam se contrair. Beleza? Antes de começar falando sobre... Eu vou falar agora do tecido excitocondutor, falando mais sobre o coração. Eu vou fazer um intervalinho de 10 minutos para dar uma relaxada aí e nós retornamos. Tudo bem? Enquanto isso, se quiserem deixar perguntas no Zap, pode deixar, tanto no grupo quanto diretamente para mim. Ok, pessoal? Ok. Beleza, então. Intervalinho, nós voltamos 8h40. 8h50.